Eu vou te ensinar aqui algumas coisas, uma coisa básica, para o bebê que eu já tenho pintado, para o kit que já está pronto. Então, nós vamos preparar o material. Hoje vou ensinar a fazer a cor que eu decidi, que eu defini que o meu kit vai ter. Então, a princípio, vamos fazer uma cor básica que eu decidi que para o meu bebê eu quero que ela seja um castanho médio. Que a maioria das pessoas tem uma sobrancelha num padrão castanho, um castanho médio, quem tem a pele mais clara, pele caucasiana, pele do brasileiro, as pessoas têm um tom de castanho mais ou menos semelhante. Então, para preparar essa cor, nós vamos usar um diluente líquido, seja qual for a técnica que nós usamos na pintura do bebê, as sobrancelhas são feitas sempre com o diluente líquido. Eu uso um diluente eco, sem cheiro. Então, aqui nós vamos usar um pouquinho do diluente, não precisa ser muito, porque nós precisamos que essa tinta tenha uma textura mais espessa, não muito líquida. Durante o processo, ela vai evaporando, se tornando até um pouquinho mais grossa. Nós vamos usar as cores Carbon Black, nós vamos usar o Raw Amber. O Raw Amber é uma cor acastanhada, ela já é uma cor castanha. Dependendo da quantidade que você coloca, ela fica mais clara ou um pouquinho mais escura. Mas nós precisamos de um tom castanho. Para que ele fique um tom um pouquinho mais escuro, para dar um realismo maior na finalização da sobrancelha, a gente usa um pouquinho do Carbon Black. Essas são tintas Gênesis, são solúveis no diluente e solúveis nos vernizes da Gênesis. E vamos usar o Purple para quebrar um pouquinho essa cor e dar uma fixação maior nas cores da sobrancelha. Então, a partir daqui, nós vamos preparar o material para a pintura. Para fazer a mistura das tintas, eu uso sempre um pincel comum. Um pincel de fibra sintética, um pincel comum. Para fazer a pintura da sobrancelha, o pincel é específico. É um pincel fino, com cerdas finas. Esse aqui é um 10/0, que é o pincel que eu gosto. Algumas pessoas se adaptam perfeitamente aos pincéis mais comuns, mas para mim esse aqui funciona muito bem e é um dos pincéis mais indicados para fazer a sobrancelha. A manutenção do pincel é importante que ele esteja sempre bem cuidado, bem limpo, sem amassar as cerdas. Para isso a gente usa a capinha do pincel para manter ele sempre na qualidade que a gente precisa. Então, esse é o pincel que nós vamos usar para fazer a sobrancelha. É um 10/0, a marca dele é Ceramic. É um pincel um pouquinho mais caro, mas é um dos poucos pincéis que precisam ser específicos para fazer a sobrancelha. Algumas pessoas até se adaptam com pincéis comuns, mas esse é o mais indicado.